Irmãos, para a nossa aula inaugural da EBD Celebração, a EBD 2020, no ano de celebração dos 60 anos da nossa igreja, nós convidamos um pastor que a gente estava com saudade de ouvir aqui em nossa igreja, um filho, uma prata da casa. Há 25 anos atrás, o reverendo Fábio Ribas se converteu ao Senhor Jesus e Deus fez uma obra muito bonita na sua família. É lindo da gente ver. O sobrinho dele, reverendo Vanderlei, Francisco Vanderlei, Chicão, né, que a gente conhece bem, o missionário Navarro, na MPC aqui, são dos dois sobrinhos dele. Então nós temos dois pastores, um missionário, que tudo começou ali há 25 anos atrás, quando o reverendo Fábio se converteu. Foi frequente aqui em nossa igreja, depois se casou com a Lucila. Lucila, cadê você? Está onde? Fica em pé, Lucila. Lucila e as meninas, Ana Alissa e Gisele, suas filhas, cada uma mais bonita do que a outra. E nós estamos muito felizes de que agora, depois de um bom tempo, ele se formou no nosso seminário aqui de Brasília, há 15 anos atrás. Eu lembro, eu tive o privilégio de fazer a parênese aqui no culto de ordenação do reverendo Fábio. Ele, além de teólogo, é também filósofo, formado em letras, já escreveu livros, um sonho que ele tinha desde a época do seminário. Já foram 3 livros, depois a igreja vai poder conhecer esses livros, nós vamos divulgar aqui para a igreja. E interessante que a conversão dele já aconteceu respirando missões, né, reverendo? Foi num curso da Além. O curso da Além, ele se converteu lá e essa veia missionária dele continuou desde então. Ele estava atuando no Parque Indígena do Xingu, plantando uma igreja multiétnica ali naquela região. Era também professor e coordenador de institutos indígenas e também nos cursos da Além, da nossa APMT. E atualmente, então, esse ano, ele voltou para Brasília para coordenar pela APMT a base indígena da nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Será nosso privilégio, então, tê-lo aqui. Ele vai ser professor, inclusive, de uma das classes da escola dominical, uma classe muito especial, intitulada O Grande Mandamento e a Grande Comissão. Que será um dos cursos que os irmãos vão poder hoje conhecer ali na Expo EBD. Reverendo Fábio, então, obrigado por aceitar o nosso convite. Uma alegria para nós receber e a sua família de volta aqui em nosso meio. Pai, nós oramos para que a unção do Teu Espírito esteja sobre a vida do Teu servo, nesse momento e em todo instante da sua vida. Que ele seja, sempre que abrir a sua boca, informalmente ou formalmente no ensino da palavra, ele seja a boca do Senhor, ó Pai. Fala aos nossos corações, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. Que alegria. É até redundante, acho que essa palavra vocês já ouviram, né? Porque a escola bíblica de férias agora também é alegrai-vos, né? Eu acho que é a palavra do ano realmente, um ano em que a gente vai ter a oportunidade de celebrarmos com muito júbilo, com muita alegria, tudo aquilo que Deus tem feito por esses 60 anos de Igreja Presbiteriana Nacional. E que alegria enorme Deus ter nos trazido, a mim e a minha família, de volta a Brasília exatamente neste ano. Deus tem as suas razões. Esta igreja é uma igreja que enche o meu coração de alegria. Vocês nos acompanham desde que saímos para trabalharmos em missão indígena, e estar aqui de volta é uma imensa alegria para mim e para minha família. Agradeço a recepção de vocês, estou muito feliz, todos nós estamos muito felizes,
e eu estou chegando agora, cheguei ontem de viagem, tive a oportunidade de, nestas férias, estar em Dourados, onde nós trabalhávamos antes, no Instituto Felipe Landes da Missão Kaiowá, oferecendo um curso avançado para liderança indígena daquela região que é conhecida como o Cone Sul do estado do Mato Grosso do Sul. Então nós conseguimos reunir quase 30 líderes indígenas neste curso. É um curso que está sendo feito em módulos. Fizemos agora em janeiro o 3º módulo e em julho será o último módulo onde haverá a formatura dessa liderança. São pelo menos 20 indígenas ali das congregações da Missão Kaiowá e outros quase 10 que vieram de fora, indígenas de outros povos, de outros lugares do Brasil. E mais uma vez estive lá e queria compartilhar com os irmãos, a gente que trabalha exatamente nessa área de educação, encontrarmos esse momento da igreja indígena, uma igreja que até poucos anos atrás nós estávamos envolvidos, na maioria das situações, em trabalhos ainda de evangelismo, onde nós ouvíamos missionários indo a campos virgens, onde nunca antes havia sido pregado o Evangelho, e agora, passadas essas décadas, há pastores indígenas, há presbíteros indígenas, há diáconos indígenas, há líderes indígenas que precisam e carecem de formação bíblica e teológica ainda mais profunda, porque são campos desafiadores, onde agora nós temos indígenas de determinadas culturas específicas, evangelizando a outros indígenas de outras culturas. E assim como eu recebi uma preparação, não só bíblica, não só teológica, mas também de antropologia, esses nossos irmãos indígenas também precisam. Não é porque são indígenas que automaticamente seria mais fácil evangelizar a outros indígenas. São culturas muito diferentes uma das outras. E muitas vezes quando nós falamos em povos indígenas, nós pensamos exatamente que são todos iguais, são todos semelhantes. Há quem pense até que falem uma mesma e única língua, mas são culturas diferentes. Há mais de 180 línguas indígenas faladas dentro do território nacional. Meus amados, são quase 500 etnias diferentes uma das outras, segundo o último censo do IBGE. Quase 1 milhão de indígenas. Quase 1 milhão de indígenas. E no meio desta população, no meio destes povos, nasce uma igreja que precisa de mim e de você. E agora, lá em Dourados, nós podemos exatamente atuar nessa frente, a frente de oferecer a eles, aos líderes indígenas, uma formação bíblica, uma formação teológica, uma formação antropológica, que dê a eles ferramentas, condições deles avançarem ainda mais no trabalho que agora é proposto a eles. Nós, brasileiros, que fomos evangelizados pelos americanos, a nossa igreja especialmente, trabalho de um missionário que largou tudo, uma condição financeira estável, uma situação ali nos Estados Unidos, e Simon e sua família vêm ao Brasil, planta uma denominação brasileira,
Este era o sonho que queimava no coração de Simonton. Quantos missionários já haviam aqui no Brasil antes da chegada de Simonton? Mas todos os trabalhos visavam os estrangeiros que aqui estavam. E Simonton sai dos Estados Unidos com o coração ardendo, querendo plantar uma igreja para os brasileiros. E por causa disso nós estamos aqui. E por causa desse mesmo ardor, nós saímos e evangelizamos os povos indígenas, sonhando que eles também tivessem uma igreja deles. E agora, eles começaram a assumir o desafio deles mesmos pregarem, deles mesmos evangelizarem os seus patrícios, como muitos deles gostam de falar. Meus amados, que bênção, que privilégio, que honra, e eu queria chamar a sua atenção para tudo isso que eu estou aqui falando nesta manhã com você. Isto é um motivo maravilhoso para que eu e você nos alegremos no Senhor. Que alegria participarmos desta geração. Que privilégio é para mim e para você participarmos de uma obra tão maravilhosa como essa, em que tantos gigantes da fé passaram antes de nós e que plantaram, regaram, e hoje nós, na verdade, colhemos frutos que outros fizeram o trabalho inicial. Missionários pioneiros no Brasil. E eu e você estamos vivendo uma geração onde podemos servir a Deus para a glória dEle, fortalecendo essa igreja indígena que nasce do Oiapoque ao Chuí. Uma igreja rica de diversas etnias diferentes. Uma igreja que já tem líderes. E no Complay de 2012, não sei quantos de vocês conhecem o Complay. O Complay é uma reunião de pastores e líderes evangélicos indígenas do Brasil. De 4 em 4 anos eles se reúnem as suas lideranças, e no Complay de 2012 foi o primeiro que eu pude participar, e uma das experiências mais marcantes no meu ministério foi com o pastor Edmar Lili, e ele subiu ao púlpito do Complay. Havia 2.500 indígenas de povos, línguas, culturas diferentes, ouvindo este pastor. E ele subiu, olhou para aquela multidão e disse para todos nós que estávamos lá: eu não vejo aqui indígenas e não indígenas, eu vejo um povo, uma só família conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Meus amados, esta é a igreja que nasce, uma igreja que derruba as paredes e que nos coloca todos aos pés da cruz de Cristo. Depois de Dourados, eu estive em Manaus. Há 2 anos eu tentava visitar o Projeto Amanagé. O Projeto Amanagé é um projeto criado inicialmente pelo missionário Ronaldo Lidório, reverendo Ronaldo Lidório, com o objetivo de levar o evangelho ao norte do Brasil, a povos com imensa dificuldade de acesso. E agora, estes dias, eu pude estar com aquele grupo de missionários, e como que me encantou mais uma vez ver ali, não apenas missionários não indígenas, mas ter ali missionários indígenas, missionários que estão visitando outros povos, evangelizando outros povos.
Meus amados, em que momento que nós sonhávamos com isso? É um gostinho de céu para mim e para você. Porque um dia eu e você estaremos reunidos lá, com o Senhor Jesus, e lá haverá pessoas de todas as línguas, de todas as culturas, de todos os povos, cantando, adorando ao Senhor Jesus, que fez de todos nós este milagre que é a igreja, uma mesma família, sendo nós tão diferentes uns dos outros. Glória a Deus por isso, queridos. E eu quero hoje que nós aproveitemos esse momento, esta manhã que teremos, para que a gente possa ter também uma manhã de oração, aproveitando que estamos falando de um assunto tão caro ao coração do Senhor, e missão não se faz sem oração. E que esta manhã a gente possa ter algumas oportunidades, que eu quero convidar você, à medida que a gente vai avançando nos temas que eu quero compartilhar, que a gente possa estar orando também por esses temas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Carta de Paulo à igreja em Roma, capítulo 16, do verso 25 ao verso 27. O tema da nossa exposição de hoje, alegrias que só o Evangelho pode proporcionar. Queridos, eu tenho tido muitas alegrias por todos estes anos que saí desta igreja numa missão da qual nenhum de nós merece participar. Eu quero compartilhar com você algumas dessas alegrias. Vamos ler este texto, acompanhe a minha leitura, Romanos capítulo 16, a partir do verso 25, Paulo diz assim em sua carta: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria que neste momento você pensasse um pouco sobre quais as maiores alegrias da sua vida. Quais os momentos mais alegres que você viveu durante o ano passado, ou quem sabe nestas férias? Ou ainda, quais as maiores alegrias que você experimentou nesta igreja? Às vezes foram momentos de alegria que para muitas pessoas podem ser tolices, mas para quem viveu, nos feriu profundamente, ao ponto de terem sido pequenos marcos na formação
do nosso caráter, do nosso ministério, da nossa caminhada cristã. Eu queria que você pensasse agora. Nós estamos sendo convidados este ano para um ano de celebração. E eu sei que desde a escola bíblica de férias, você tem sido desafiado no meio de um mundo de tristeza, de rancor, de inveja, de ódio, no meio de um mundo que jaz no maligno, a se alegrar, a reconhecer as alegrias que Deus tem derramado sobre a tua vida. Eu lembro, há muitos anos atrás, nem tantos assim, mas eu ainda seminarista, quando convidado a pregar no púlpito desta igreja, ainda neste mesmo púlpito, ficava sentado mais ou menos ali, um senhor que me marcou profundamente, trouxe grande alegria à minha formação ministerial. E toda vez que eu pregava, eu terminava, as pessoas saíam da igreja e ele encontrava-se sentado, ficava ele sozinho e de repente eu começava a subir. E quando eu chegava perto dele, ele batia no banco e sempre me convidava a sentar do lado dele. Doutor Humberto, presbítero desta igreja, líder desta igreja. E ele me convidava a sentar no banco com ele, ao lado dele. E ele tinha toda a minha pregação que eu havia feito, anotada. E ele falava então os pontos positivos da minha pregação, que eram poucos. Eu ainda era um seminarista, né? Tinham poucos elogios a serem feitos. Mas graças a Deus, pelos puxões de orelha que eu recebi do doutor Humberto. Toda vez ele sentava ao meu lado e me corrigia, alertava, dizia o que não estava correto. E com ele eu pude crescer. Como que me marcou e como que me enchia de alegria. Eu já pregava praticamente olhando para ele, porque eu sabia que depois que todos nós saíssemos daqui, ele sentaria e conversaria comigo. Eu lembro de uma pregação, eu todo animado, lembro do título, Os Dois Banquetes, e era um texto em cima do Evangelho de Marcos. E quando eu empolgado, eram dois textos comparados, né? Era no palácio de Herodes, onde João Batista perdia a cabeça, e o povo lá fora com Jesus no deserto. E ali, enquanto no palácio do rei Herodes havia morte, no deserto, lá fora, com Jesus, havia vida, multiplicação de pães e peixes. E eu todo empolgado aqui nesta igreja, virei e falei assim, né? E o deserto você sabe, é um lugar assim, de 40 graus de noite, 40 graus de dia, então muito difícil, a sede, não há vegetação, não sei o que lá. E eu todo empolgado naquela minha pseudo-exegese. E aí no final ele me chamou, pediu para eu sentar do lado dele e disse assim, Fábio, olha aqui o texto. Dá uma lidinha no que está escrito aqui na Bíblia. Aí eu fui lá e li. Estava escrito que Jesus estava com o povo na relva. Aí ele virou e falou assim, Fábio, então não pode ser deserto nesse sentido que você está falando. Meus amados, que alegria que encheu o meu coração. Um homem como aquele, que se importava com a nossa formação, que se importava com os seminaristas, um líder que Deus deu a esta igreja, e Deus não deu apenas o doutor Humberto. Queria lembrar do presbítero Hortêncio, que foi um homem que marcou a nossa vida no SEM, Conselho de Evangelismo e Missões. Quantas vezes emocionado
presbítero Hortêncio, nas nossas reuniões de terça-feira, lendo as cartas dos missionários, e ele ouvindo as dificuldades, as vitórias daqueles missionários espalhados pelo mundo. Quantas vezes o presbítero Hortêncio se emocionou, quantas vezes ele orou por aqueles missionários. Meus amados, quantas vezes o presbítero Hortêncio não nos impactou como líder desta igreja, um líder presente no Conselho de Evangelismo e Missões, líder que Deus deu a esta igreja. Doutor Nel, além de ser um líder, um homem, com um coração cheio do fogo do Espírito Santo por missões. Lembro que assim que chegamos aqui nessa igreja, ele foi quem nos apresentou os primeiros passos da fé na sala para preparação de batismo. E alguns de vocês talvez sejam da sala que eu fui também com o Dr. Nel lá em 1995. Dr. Nel era um homem que amava a palavra. Era um presbítero, com seu coração cheio de amor pela palavra de Deus. E esse amor foi passado para cada um de nós. O seu amor missionário também foi passado a cada um de nós. Líderes que Deus deu a esta igreja. Dr. Nel também me marcou profundamente, não apenas a mim, mas a minha esposa, quando nós estávamos já noivos, casamento marcado, casamento nesta igreja, e Dr. Nel, então, junto com Dona Eunice, nos presenteou com o nosso primeiro presente de casamento, segundo eles, uma metáfora do que seria a vida de casados. O presente foi uma panela de pressão. É verdade, é verdade. Mas toda panela de pressão tem uma válvula de emergência, não é? Que bênção, glória a Deus por isso. Queridos, que alegria sabermos que a Igreja Presbiteriana Nacional, ela é tão amada por Deus, porque Deus, nesses anos todos, não deixou faltar líderes para vocês. E eu gostaria ainda de lembrar, porque são alegrias que só o Evangelho pode proporcionar, termos líderes assim. Quando nós chegamos, eu e minha esposa, ainda naquela época namorados apenas, em 95, nesta igreja, esta igreja passava por um momento difícil, um momento de dificuldade. Havia acabado de acontecer um racha na igreja, e a Igreja Nacional sempre foi uma igreja de famílias, e as famílias dentro da igreja estavam magoadas, machucadas, tristes, porque passava uma divisão que cortava até mesmo as famílias da igreja. E nós chegamos nesta igreja, minha esposa vinha de uma outra igreja, uma igreja que tinha 5.000 jovens, e quando chegamos na Igreja Presbiteriana Nacional, ali em 95, quem era daquela época vai lembrar bem, as nossas reuniões de louvor dos jovens, era menos de uma dúzia de jovens, mas Deus nos deu líderes. Reverendo Obedes, junto com a sua equipe, junto com seus presbíteros que foram sendo eleitos por esta igreja, diáconos, e eu e minha esposa podemos acompanhar, ano após ano, como que Deus foi derramando por meio dos seus líderes, por meio do ministério do reverendo Obedes, do ministério do reverendo Marco Antônio, Marcos Alexandre, pastor Walter. Foram homens que foram marcando a caminhada da Igreja Presbiteriana Nacional. Reverendo Silas, que tanto me ajudou lá na Vila Telebrasília, alguém que eu gostaria muito de ter andado mais ao lado dele.
mas logo assim eu fui enviado por Deus para a obra missionária. Você já agradeceu a Deus pelos líderes desta igreja? Este ano você é convidado, eu sou convidado a agradecermos a liderança que Deus tem dado a mim e a você. Amados, queridos, às vezes nós nos alegramos com tantas coisas e não reconhecemos que uma das maneiras diárias de Deus dizer a mim e a você que nós estamos debaixo da proteção dEle, do cuidado dEle, são os líderes que Ele tem nos dado. E como eu disse para você, eu queria que esta manhã fosse uma manhã de oração. Nós não estamos numa mera exposição da palavra, mas é uma aula inaugural. Então eu vou me sentir à vontade de convidar você agora neste momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça. Eu queria que cada um de nós aproveitássemos alguns instantes para agradecer a Deus os líderes que Deus tem dado à Igreja Presbiteriana Nacional. Assim como estes que eu falei me marcaram, tenho certeza que a vida sua foi marcada por estes e outros líderes mais. Mas este ano é ano de celebração e eu e você somos convidados a agradecer os líderes que Deus tem dado para direcionar a minha vida e a sua vida. Ore, aproveite agora esse momento no silêncio do seu coração. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela liderança, Senhor. E perdoa-nos, Pai, se nós não temos orado, intercedido, agradecido pelos líderes que o Senhor tem nos dado. Desde os professores da escola dominical, até os diáconos, os conselheiros desta igreja, ó Pai, os presbíteros e os nossos pastores. Que cada um de nós possa aproveitar este ano para celebrar o Teu amor por meio destes líderes, o Teu amor dado a nós por meio da direção destes líderes. Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Queridos, mas quando eu olho para esse texto de Paulo, eu vejo 3 alegrias que eu quero compartilhar nesta manhã com vocês. São muitas as alegrias e os nossos líderes são apenas uma parte delas. Quando eu olho para este texto, o texto que nós lemos, eu queria compartilhar a primeira alegria que eu vejo, logo ali no primeiro verso lido, o verso 25, a alegria da salvação. E não somente a alegria da salvação, mas a alegria também da santificação. Veja comigo o verso. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Queridos, Paulo está maravilhado. Eu amo a carta de Paulo aos Romanos. Paulo está maravilhado com Deus. E esse texto que nós lemos é uma doxa, né? É um texto onde, em determinado momento, diante da beleza de Deus, diante da beleza da teologia que ele mesmo, Paulo, está apresentando, debaixo do poder do Espírito Santo, de repente Paulo para, é impactado, e ele então manifesta, não um aleluia, um glória a Deus,
que muitas vezes nós falamos e nem pensamos muito bem o que isso significa, mas um texto de culto racional, uma expressão de adoração, de louvor. O coração de Paulo se enche de alegria diante deste Deus que ele apresentou. E essa carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito específica, muito interessante para cada um de nós, especialmente para mim, porque, na verdade, a carta de Paulo aos Romanos é, antes de tudo, uma carta missionária. A intenção de Paulo ter escrito a carta para a igreja em Roma é se apresentar. Ele não era uma pessoa ainda pessoalmente conhecida. Então ele precisava se apresentar, ele gostaria de visitar e conhecer a igreja em Roma, mas ele ainda não havia estado lá. Então ele precisava se apresentar, porque a intenção de Paulo como missionário era visitar, era trabalhar, era apresentar o evangelho na Espanha. Quando nós lemos a carta, ao chegar ao final da carta, nós vemos que Paulo não apenas queria o apoio espiritual da igreja de Roma, mas Paulo também queria o apoio financeiro. Então é uma carta de um missionário se apresentando. E eu fico imaginando o Conselho de Evangelismo e Missões da IPN, terça-feira reunida, às 19 horas. Estou dizendo para você qual é a hora para você poder visitar, né? Se apaixonar e frequentar, tá bom? Ninguém que passa pelo Conselho de Evangelismo e Missões passa sem ser fortemente impactado, marcado pela alegria do Senhor. E eu fico imaginando o conselho, então, recebendo a carta de um missionário que não conhece. E esse missionário, primeiro, tem que apresentar a sua teologia. Por que eu vou apoiar um missionário que eu não sei qual é a teologia dele? Não, quem é esse Paulo? E Paulo, na verdade, escreve essa carta de teologia profundíssima com esta intenção: angariar o apoio daquela igreja. Não apenas espiritual, ele quer que a igreja ore pelo ministério dele, mas Paulo quer apoio financeiro também. E ele então começa se apresentando como Paulo, apóstolo dos gentios. Ele agora está avançando para o mundo não judeu. Ele está com o objetivo de apresentar o evangelho onde o evangelho ainda não foi anunciado. Meus queridos, e Paulo então fala primeiro da pecaminosidade dos gentios e dos judeus. Todos estão perdidos. Este é o meu evangelho, Paulo diz. Eu não sei qual é o evangelho que você tem seguido. É como se nós estivéssemos ouvindo Paulo falar isso. Paulo já tinha dito em Gálatas que existia um outro evangelho, um evangelho falso, espúrio. Eu não sei qual é o evangelho que você tem seguido, mas o meu evangelho é na pregação do Senhor Jesus Cristo. O meu evangelho diz que todos pecaram, que não há um justo sequer, nem entre os gentios, nem entre os judeus. Todos pecaram, não há quem busque a Deus, não há um que faça o bem. Mas então, o evangelho apresentado por Paulo diz que eu e você, todos nós, recebemos o convite da graça e podemos ter a salvação, não por meio das obras, mas mediante a fé em Cristo Jesus. É o evangelho da graça. E Paulo então vai oferecendo, escrevendo capítulo a capítulo dessa carta. E finalmente Paulo diz: mas não é apenas a salvação que nos é garantida por Deus. Aquele que começou boa obra haverá de terminá-la. Deus é poderoso não apenas para nos salvar, mas também para garantir, para confirmar a nossa caminhada até o último dia, o dia do nosso encontro com o Senhor Jesus. Aquele que é poderoso
para vos confirmar. Aquele que vos chamou também é aquele que vai sustentar cada passo que eu e você dermos para a glória dele. Este é o Deus que Paulo está apresentando em sua carta. Santificação também, operada pelo Espírito Santo, destruição do domínio do pecado, a luta contra o pecado, e agora eu e você, vivendo no Espírito Santo. Até que finalmente, Paulo chega naqueles que são considerados os capítulos mais difíceis da palavra de Deus, o capítulo 9, 10º e 11º da carta de Paulo. Ali, naqueles capítulos, onde Paulo agora vai tratar da realidade do povo de Israel em relação aos outros povos. O papel do povo de Israel em relação agora aos gentios. Paulo vai falar da aliança. Meus amados, e quanto mais nós vamos aprofundando no conhecimento de Deus, quanto mais nós vamos conhecendo o Deus da aliança, quanto mais nós vamos conhecendo a aliança de Deus, quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, mais impactados nós vamos ficando, mais o nosso coração vai se enchendo de alegria, que é a alegria da nossa salvação, que é a alegria da nossa santificação, que depende única e exclusivamente do nosso Senhor. E diante de verdades tão maravilhosas, mais uma vez, o coração de Paulo se enche de alegria. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, então, no fim do capítulo 11 de Romanos, que é também uma doxa, um momento em que Paulo exprime diante dos seus leitores essa surpresa, essa alegria. Romanos 11, a partir do verso 33. E diante de tudo isso que Paulo expôs em todos esses primeiros capítulos, é como se então Paulo agora parasse, e diante da beleza de Deus, diante do poder de Deus, diante da maravilha do ser de Deus, Paulo então abrisse o seu coração e expressasse toda a sua alegria. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus amados, dizem que teologia não nos aproxima de Deus, não é? Dizem que teologia nos esfria, naquela interpretação equivocada que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitos têm aberto mão de aprofundar o ensino da palavra, mas eu queria que nesta manhã o meu coração, o seu coração, se enchesse de alegria diante de uma teologia que impactou o apóstolo Paulo e deve impactar a mim e a você também. É a alegria da salvação, desse Deus que é poderoso, não apenas para nos salvar, mas também para nos santificar, até o dia em que nos encontrarmos novamente com Ele. Uma carta missionária, para contar não apenas com o apoio espiritual daquela igreja, mas também o apoio financeiro. Meus queridos, em 1995, eu estava na faculdade de letras. Eu entrei na faculdade de letras em 1993. Na verdade, eu não queria ter cursado letras. O meu sonho era direito,
mas eu não passei, e para não ficar sem fazer nada, aí vou fazer aqui o primeiro semestre de letras, e aí eu vou tentar depois de novo, ver um novo vestibular, ver se eu entro na faculdade. Só que logo no primeiro semestre da faculdade de letras, eu me apaixonei por uma disciplina, linguística. E aí resolvi vou ficar aqui nessa faculdade, né? Esquece direito, gostei, vou continuar a estudar. E ali naquela faculdade, certo dia, existia na sala de aula, eram 53 alunos, só 3 homens, e no meio daquelas alunas existiam 3 meninas da Assembleia de Deus, e elas eram típicas da Assembleia, né, vestidas com coquezinho, saião, você olhava e sabia que elas eram assembleianas, e elas vinham insistentemente orando e me evangelizando, mas eu detestava crente para mim sempre foi burro, doido e fanático, e aí eu não queria ver, eu humilhava elas, contava piadas, até que num dia, numa chamada em sala de aula, eu vi que as 3 não estavam, a professora fazendo a chamada, ela quando chegou no nome dessas alunas, viu que elas não estavam, mas era o início do semestre, e ela então perguntou, quem que são essas alunas que faltaram hoje? Aí eu lá no meio da sala de aula, virei para a professora, crente que a professora ia seguir comigo na brincadeira, no deboche, fui e contei uma piada, e dei uma gargalhada. São aquelas crentezinhas, professores, aquelas fanáticas que sentam lá no fundo. E nesse momento, quando a professora ouviu isso, ela pega a caneta, joga a caneta na mesa, e olha para mim, eu estava sentado no meio da sala de aula, e ela olha para mim e diz assim, Fábio, isso no meio de todos os alunos, né? Fábio, o que é que você tem contra crente? Eu sou crente. E aí foi o primeiro tapa na cara que o Espírito Santo me deu. Ali eu rodopiei assim, e caí de boca no chão. Porque aquela professora eu admirava, era tal professora da tal disciplina que eu mais gostava. Como que uma mulher inteligente como aquela pode ser crente? Mas crente não é burro, doido e fanático? Queridos, eu compartilho com você esse testemunho, porque nós temos ouvido que muitos jovens têm perdido a fé na faculdade. Mas eu quero que o seu coração se encha de alegria, porque foi numa faculdade que o Senhor me alcançou. Foi numa faculdade que o Senhor tem alcançado vários jovens. Então não tenha medo, prepare o seu filho para chegar à faculdade, para enfrentar uma cosmovisão que é contrária à nossa cosmovisão reformada. Mas tenha plena convicção, certeza, de que Deus já está lá, e Deus tem plantado pessoas, inclusive pode ser você, que faça o papel dessa professora, que um dia não teve vergonha de assumir a sua fé publicamente, e me confrontar diante de um deboche, e assumir realmente a sua postura, a sua posição como crente, num ambiente totalmente contrário e hostil ao Evangelho. Eu e você somos chamados, com muita alegria, a falarmos da nossa salvação e da nossa santificação nesses ambientes. Deus, o nosso Deus, confeccionou você para a obra dele. Como eu disse para você, eu não queria ter feito letras, eu queria ter feito direito. Mas se eu tivesse feito direito, eu não sei como teria sido o meu encontro com o Evangelho. Como que Deus teria feito esse encontro acontecer? Porque eu conheci o Senhor Jesus na faculdade de letras. Mas uma coisa eu sei, anos depois, eu só pude entrar no Parque Indígena do Xingu, que é o segundo lugar no Brasil mais fechado ao Evangelho, porque aquela aldeia dentro do parque queria professor de português, não queria advogado.
O que eu quero te dizer nesta manhã é que Deus conhece a mim e a você antes de você e eu o conhecer. Eu quero que você pense numa pessoa como Moisés. Moisés, ele teve um encontro com Deus na sarça ardente. E muitas pessoas entendem que o nosso encontro com Deus tem dia e data marcado. Isso é verdade. Em muitos casos, até quem saiba o dia, o mês e o ano da sua conversão. Mas eu quero dizer para você, com toda a convicção, olhando para a palavra de Deus, que Ele, Deus, já vem preparando os seus eleitos desde o ventre da nossa mãe. Moisés foi preparado na melhor faculdade, no melhor ensino. E naquele momento em que Moisés estava na corte de Faraó, ele sequer imaginaria que ele estava sendo preparado, na verdade, para ser líder de um povo. E de um povo de difícil, dura serviço. Mas muito mais do que isso, a formação que Moisés teve o permitiu ser o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. Então, na verdade, veja que Moisés tem toda uma formação anterior ao encontro com a sarça ardente. Você, nesta manhã, precisa lembrar disso. Esta é a nossa alegria, de que Deus já cuida de mim, de você, e já prepara a mim e a você, já planeja e executa a nossa vida desde o ventre da nossa mãe. E Deus tem dado uma experiência de vida, seja boa, seja ruim, mas planejada por Ele, para que eu e você sejamos exatamente o que eu e você somos agora. Muitas vezes eu vejo pessoas reclamando de experiências ruins que elas tiveram. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Meu querido, meu amado, eu quero te dizer nesta manhã, à luz da palavra de Deus, de que Moisés só pôde ser quem ele foi, contando com todas as experiências positivas e negativas também que ele viveu. Paulo, em vários momentos, se deixou ser preso, mas em vários outros momentos, a hora que as pessoas tocavam em Paulo, o que ele dizia? Opa, toca não, eu sou cidadão romano. Mas Paulo ganhou a cidadania romana dele quando converteu? Foi quando converteu? Não. Paulo diz que a cidadania romana dele é de nascimento. Ele não comprou, como muitos faziam na época. Então, era assim, uma cidadania alta classe. Poucos tinham aquela cidadania. Paulo só conheceu Jesus naquela estrada para Damasco, mas Jesus conhecia Paulo desde o ventre da mãe dele. Eu quero te dizer isso nessa manhã, porque isso precisa mudar a maneira de nós nos alegrarmos no Senhor. Saber que o amor de Deus, a presença de Deus, o planejamento de Deus, Deus está conosco desde o ventre da nossa mãe. E Ele tem preparado a nossa vida. Deus sabia o que Ele queria de Paulo. Para isso fez nascer onde nasceu, e ele tinha cidadania romana, e graças à cidadania romana, Paulo pôde apelar a César e pregar o evangelho a César. Meus amados, o que é que Deus tem dado a você? Quem é você antes de Jesus chegar à sua vida? Te encontrar, porque na verdade Jesus já te conhecia, antes deste dia que você pensa. E Deus tem feito, tem dado talentos, tem dado dons, tem forjado a maneira como você é, porque Deus quer usar a mim e a você na obra missionária, na obra de evangelismo, no seu trabalho, na sua casa, as suas experiências boas e as suas experiências ruins. Eu tenho conversado com muitos missionários sobre isso. Missionários que carregam alguns traumas, algumas dificuldades em relação à sua vida passada. Mas eu tenho dito a eles que Deus tem colocado na mão deles
pessoas que passaram por coisas que eles também passaram. E essas pessoas não têm encontrado em muitas igrejas e em muitos líderes o ouvido, o amor, o carinho, a recepção necessários por falta de empatia. Mas é você, do jeito que você é, preparado por Deus desde o ventre, para a obra que Deus tem para mim e para você. Alegre-se na sua salvação. Ela é muito anterior ao que você pensa. Alegre-se na sua santificação. Queridos, nesse texto de Paulo, uma segunda alegria que eu gostaria de compartilhar, e está ligado a isso que nós temos visto, é a alegria das nações. Veja lá no verso 26, na verdade, no finalzinho, na segunda parte do verso 25, e aí nós avançamos para o verso 26. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações. Queridos, esta é a alegria que nos lança aos campos missionários. Não há fronteiras. O nosso Deus não é um Deus circunscrito a uma tribo, a um povo ou a uma raça. Deus tem os seus eleitos, e esta é a alegria que nos impulsiona, é a certeza de que nós vamos, e não há mais fronteiras étnicas, culturais, sociais. Deus tem os seus, e eu e você, com o nosso coração cheio de alegria, em oferecer Jesus, que é a alegria das nações. Jesus é a nossa alegria, e nós queremos compartilhar esta imensa alegria com povos que têm sido oprimidos, que têm sido escravizados pelo pecado, pela opressão espiritual, têm sido enganados. Meus amados, e a igreja tem se esforçado, tem avançado. Estive agora com o missionário Cássio da APMT, e ele escreveu então um livro, que é Alianças de Deus com os Homens. É um livro para falar da teologia reformada para os indígenas. Um livro feito com uma linguagem específica, para que nossos irmãos indígenas possam ser fortalecidos na fé reformada. Um livro escrito para evangelizar e discipular os nossos irmãos indígenas. E o Cássio, há mais de 10 anos, trabalhando numa aldeia de um povo, Yurupide, lá no Amazonas, naquilo que é chamado a boca do cachorro, né, da cabeça do cachorro. Quando você olha assim um mapa do Brasil, tem como se fosse uma boquinha, né? Então a parte de cima é onde estão todas as aldeias do povo Yurupide. Há mais de 10 anos, ele e sua esposa ali, pregando o evangelho. Nasce uma igreja no meio da selva amazônica. E o povo se reúne. Que nome vai dar a esta igreja? Igreja indígena? E aí o povo diz, não pode, porque o Cássio não é indígena. Então, dentro da nossa igreja, o não indígena não pode entrar? Se a gente colocar na placa da igreja indígena, vai estar só índio que pode participar? O não indígena vai ficar fora? Não pode. Isso é preconceituoso. Isso os indígenas discutindo. O Cássio não participou disso, né? Então, qual que vai ser o nome da igreja? Vamos colocar o nome do povo, Igreja Yurupide. Mas também não pode, porque outros povos participam aqui dessa região, e aí os outros povos, quando vierem participar aqui da nossa aldeia, eles não vão poder frequentar a nossa igreja, porque a igreja é do nosso povo? Não, também não dá. E eles ficaram naquela discussão por uns 6 meses, até que uma hora Cássio chega lá e está lá a placa, a Igreja Presbiteriana da Graça, plantada em plena selva amazônica, uma fogueirazinha
cercada de mata por todos os lados, e pelo menos outras 10 aldeias próximas a esta aldeia que não conhecem o Evangelho e não têm missionário. Meus queridos, Deus tem avançado, Deus tem levado o Evangelho e nos levado a levar o Evangelho aos mais distantes rincões. Um outro missionário, Isaac, nos presenteou este ano com este livro, Deus não se envergonha deles. Meus amados, são testemunhos de povos indígenas brasileiros, do Oiapoque ao Chuí, de vários povos, não apenas testemunhos de conversão, mas testemunhos de indígenas que se mantiveram fiéis quando foram confrontados na sua fé, se mantiveram a despeito do que perderam, a despeito de não conseguirem um emprego, não conseguirem aquela vaga, aquela bolsa, e se mantiveram firmes no Evangelho, contra a pressão que há no Brasil dos inimigos do Evangelho. A Bíblia revela necessidade da tradução, meus amados. Esse texto que nós lemos, que agora se tornou um manifesto e foi dado conhecer por meio das Escrituras proféticas. Se só uma coisa precisasse, eu já diria para vocês, esse texto já é suficiente para que nós possamos traduzir a palavra de Deus. Porque o mistério da salvação que chega a todos os povos é revelado pela palavra de Deus, pelos escritos proféticos. Então os nossos irmãos ao redor de todo o mundo precisam conhecer a palavra de Deus na sua própria língua. Uma terceira e última alegria que eu gostaria de compartilhar com os queridos é a alegria pela glória de Deus. Verso 27. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, alegria pela glória de Deus. A Bíblia nunca foi um livro sobre mim e sobre você, mas antes de tudo, a Bíblia é o livro do Pai para nos apresentar seu Filho Jesus, que é o único capaz de nos revelar o caminho de alegria ao retorno ao nosso lar, sob o poder do Espírito Santo. Quando Deus usa Moisés para falar a Faraó, quando Moisés está falando com Faraó, por 2 vezes ele diz: o meu Deus quer que o povo dele saia e vá para o deserto, para que no deserto ele faça festa. Eu e você somos convidados a fazermos festa de maneira muito especial este ano para o nosso Deus. A celebrarmos as alegrias que só o Evangelho pode nos proporcionar. A alegria da nossa salvação e santificação, a alegria das nações, elas podem ser felizes por causa do nosso Senhor Jesus, mas também não esquecermos que esta alegria é uma alegria pela glória de Deus. Paulo encerra sua carta dizendo que tudo que ele expôs, tudo que nós como igreja fizermos, todo esse nosso avanço, não é para a minha glória, para a glória da placa da nossa igreja, mas é pela alegria de termos sido chamados por Deus, imerecidamente, para glorificarmos a pessoa dele. Eu quero que meu povo saia e vá fazer festa para mim. O convite é que eu e você possamos fazer festa para o nosso Deus. Quais as alegrias que só o Evangelho pode proporcionar? A alegria da salvação e da nossa santificação, a alegria das nações e a alegria pela glória de Deus.
Eu queria convidar você mais uma vez a orar, a fechar os seus olhos, e compreender esse convite de Deus para celebrarmos a glória dEle. Deus nos convida para celebrarmos, fazermos festa. É um ano, é um marco na caminhada desta igreja. 60 anos não são 60 dias, nem 60 meses. Muitas pessoas passaram, muitas pessoas derramaram o seu sangue para que hoje estivéssemos aqui. Muitas pessoas abriram mão de muitos privilégios, do seu conforto, para que eu e você hoje conhecêssemos a alegria do Evangelho e pudéssemos estar aqui hoje para celebrarmos. Ó Pai amado, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, porque nós podemos orar e agradecer pelos nossos líderes. Obrigado, Pai, porque nós podemos orar e agradecer pela salvação imerecida e porque o Senhor é poderoso para confirmar essa salvação por meio da santificação. Obrigado, ó Pai, porque podemos levar